Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos, eu vou falar para vocês de pâncreas endócrino, né? Então, para a gente recordar, o pâncreas é aquele órgão, né, que está associado à, à curvatura do duodeno, né, como a gente viu no digestório, e a gente falou bastante das funções dele na digestão, que é a parte exócrina, né? Seria o pâncreas exócrino. Mas a gente comentou naquele momento também sobre as ilhotas pancreáticas, né? Antigamente chamada de ilhotas de Langerhans. É nas ilhotas que nós vamos encontrar as células que secretam os hormônios pancreáticos. Tá? Então elas secretam os hormônios pancreáticos diretamente na circulação. O pâncreas humano possui entre 1 e 2 milhões de ilhotas, três tipos celulares principais, alfa, beta e delta. As células alfa representam cerca de 25% do total, secretam glucagon. As células beta representam 60% do total, sendo encontradas nas regiões mais centrais e secretam insulina e amilina. As células delta representam cerca de 10% do total e secretam somatostatina. O restante é classificado como célula PP e secreta um polipeptídeo pancreático. Então, esquematicamente, a gente poderia estar aqui representando os ácidos pancreáticos, que fazem parte da secreção exócrina, como a gente viu em digestório, e a ilhota, com as células alfa, beta e delta, e aqui os vasos sanguíneos, passando próximos, representados aqui por essas hemácias, né? Mostrando a irrigação, de maneira que o conteúdo secretado por essas células já cai diretamente na circulação. Né? Bom, e aí dos hormônios pancreáticos, a insulina, que é o mais comentado, mais citado, né? E muito disso por conta da diabetes, que é uma doença relacionada à deficiência da insulina. Então, ela está relacionada ao metabolismo, possuindo funções anabólicas, classicamente chamado de hipoglicemiante, por estimular a captação de glicose pelos tecidos, em especial pelo músculo esquelético e pelo tecido adiposo, pela gordura. O glucagon, comumente apontado como antagonista das ações da insulina, conhecido como hormônio hiperglicemiante, com um papel bem caracterizado no jejum. A somatostatina inibe a secreção tanto de insulina como de glucagon, e o peptídeo pancreático, até onde eu posso dizer, a ação ainda permanece incerta. Então, falando da insulina, ela foi isolada pela primeira vez em 1922, então a gente está quase a um século da primeira vez que ela foi isolada, né? Foi associada como açúcar no sangue, daí sua associação como hipoglicemiante. Porém, sua ação vai além de promover a captação de glicose nos tecidos alvos e a gente vai ver no terceiro bloco com um pouco mais de detalhe essas ações, tanto da insulina como do glucagon. É composta de duas cadeias peptídicas ligadas por pontes de sulfeto e um peso molecular de 5,8 kDa. Não sei o quão familiar vocês estão com bioquímica, né? Mas um peso molecular de 5,8 kDa é bastante baixo, é uma proteína bem pequena, né? Então é um hormônio proteico. Se ela é um hormônio proteico, existe um gene que codifica essa proteína, esse hormônio. Mas ele tem algo interessante aqui. Se vocês olharem, tem a cadeia com a sequência dos aminoácidos e uma outra cadeia com outra sequência de aminoácidos, e elas estão unidas por essas pontes de sulfeto. Né? Essas pontes de sulfeto normalmente acontecem entre aminoácidos cisteína, formando o que a gente chama de cistina, né? São dois aminoácidos cisteínas unidos por pontes de sulfeto. Bom, então, apesar de ter duas cadeias, isso poderia sugerir, se vocês recordarem das aulas anteriores, né, quando você tem subunidades diferentes, você tem genes diferentes codificando cada subunidade. Mas não é o caso da insulina. A insulina, ela tem algo bastante interessante. É um único gene que sintetiza um RNA que vai codificar a proteína. Essa proteína vai ter a sua sequência sinalizadora na porção amino terminal, como toda proteína tem.
e ela cresce em direção à sua porção carboxy terminal. Entretanto, essa sequência toda vai ter a cadeia B, a cadeia A e a cadeia C. E essa molécula é chamada de pré-proinsulina. Quando o peptídeo sinalizador é clivado, isso também acontece com todas as proteínas, você tem aquilo que a gente chama de pró-insulina. E uma vez que você tem esse alinhamento dessas pontes de sulfeto, a proinsulina, então a cadeia C é clivada e você fica só com a cadeia A e com a cadeia B. E aí, essa daqui é a insulina madura. Então, ela exige não só a tradução, mas também um processamento pós-traducional para você ter a insulina madura. Tá? E isso acaba acontecendo no retículo e no Golgi. Tá? Bom, uma vez que a insulina madura, então, é secretada, está circulando, ela tem que exercer sua função. E como a gente viu para hormônios peptídicos, hormônios proteicos, ela requer um receptor para mediar as suas ações. Então, a gente tem o receptor para a insulina, né? O receptor da insulina, e ele vai apresentar uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Esses sim codificados por genes diferentes, né? E aí isso é montado também com pontos de sulfeto, e ele é o que a gente chama de dímero, porque aqui é um monômero, uma unidade alfa e beta, e um outro monômero, alfa e beta, que se unem e se estabilizam na membrana celular, formando esse dímero, onde a insulina liga-se na região de domínio de ligação ao ligante. E uma vez que a insulina liga, ela ativa resíduos de aminoácidos tirosina que vão ser fosforilados. Então a gente fala então de tirosina quinase, um receptor do tipo tirosina quinase. Uma vez que esse resíduo tirosina quinase está ativado, ele vai promover a fosforilação de substratos do receptor da insulina, que são os IRS. Esses IRS vão promover a resposta à ação da insulina, que inclui a translocação de receptores GLUT4 que estão em vesículas para a membrana, fundindo com a membrana e aumentando a disponibilidade desses receptores GLUT4, e é isso que faz, tanto no músculo como no tecido adiposo, um maior aporte da glicose para dentro dessas células. Estimula a síntese de proteínas, estimula a síntese de triglicerídeos, de gordura, estimula o crescimento e expressão gênica e estimula, e aqui está errado, tá? Não é a síntese de glicose, mas sim a síntese de glicogênio, que é uma forma de armazenamento da glicose, né? Assim como nos vegetais a gente tem o amido, nos animais a gente tem o glicogênio, e aí vai estimular a síntese de glicogênio. Esse negócio está errado. Deveria estar glicogênio, mas eu não consigo essa figura atualizada para poder mudar para vocês, tá? Então tem que prestar atenção. Bom, e o que leva ao aumento da secreção da insulina? Então, aumento da glicose sanguínea, vocês já vão entender por quê, esse é o principal, tá? Aumento de ácidos graxos livres no sangue, aumento de aminoácidos no sangue. Isso daqui acontece em qual momento? Quando a gente tem a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, sempre após a refeição, a gente vai ter liberação de insulina. Hormônios gastrointestinais, né? O glucagon, o hormônio do crescimento e o cortisol. E aí vai parecer um pouco estranho, porque a gente diz que o glucagon ele tem ação oposta à da insulina. Bom, como o glucagon, hormônio do crescimento e cortisol são hiperglicemiantes, eles aumentam a glicose, esse aumento da glicose vai levar ao aumento da secreção da insulina, tá? Estimulação parasimpática via acetilcolina, estimulação beta-adrenérgica, resistência insulínica, como a obesidade, e alguns medicamentos do grupo sulfonilureia, tá? A ação desses medicamentos também vai gerar um efeito que aumenta a glicose, né? Parecem causar resistência à insulina e aí aumenta a glicose, que aumenta a secreção da insulina. Já a diminuição da secreção é a própria diminuição da glicose sanguínea, o jejum, que leva à diminuição da glicose, a somatostatina,
atividade alfa-adrenérgica, ao contrário da atividade beta-adrenérgica, e o hormônio leptina, que é sintetizado pelo tecido adiposo, que a gente vai ver num outro momento, a gente vai falar sobre a leptina, tá? Bom, mas a glicose é o fator preponderante para a liberação da insulina. E como que isso se dá? E é um mecanismo muito bacana, né? Então a gente tem um aumento da concentração da glicose. O transportador, e aqui é a célula beta pancreática, né? Lembra que é a célula beta que secreta a insulina. O transportador GLUT2 promove a translocação, o transporte para dentro dessa célula. A enzima glicoquinase converte a glicose em glicose 6-fosfato. Aí ela segue pela via da glicolítica e depois oxidação fosforilativa, vai aumentar a produção do ATP. O ATP, que vai aumentar de concentração, tem um sítio alostérico para ligar-se a um canal de potássio. Esse canal normalmente está aberto e está vazando potássio para fora. Quando o ATP liga, ele fecha o canal. Uma vez que fecha o canal, começa a aumentar a concentração de potássio. Esse aumento da concentração de potássio vai levar à despolarização da membrana. Essa despolarização da membrana vai abrir canais de cálcio que são sensíveis à voltagem. E aí esse canal de cálcio permite a entrada do cálcio e o cálcio vai agir como um segundo mensageiro, promovendo a reorganização do citoesqueleto, mas uma das ações clássicas do cálcio é promover exocitose. Então ele promove a exocitose de vesículas contendo a insulina, que é um hormônio proteico que fica armazenado em vesículas, e aí ele sofre exocitose e libera insulina para a circulação. Então é uma ação direta. Quanto mais glicose tem, mais insulina é liberada, tá? Quanto menos glicose, menos insulina é liberada. Nesse outro esquema aqui, a gente tem mais bonitinho, né, a captação via GLUT2, a ação da glicoquinase, a respiração, aumentando o ATP bloqueando o canal de potássio, o acúmulo gerando a despolarização, canal de cálcio sensível à voltagem, né, que vai se abrir entre o cálcio, exocitose das vesículas contendo a insulina e a liberação. Bom, mas a insulina, além de controlar as ações, a glicemia, ela tem um papel bem caracterizado para o crescimento, tá? Então aqui é um experimento que foi feito já há muito tempo com ratos, em que você removia o pâncreas, depancreatizados e hipofisectomizados, que você tira a hipófise. Então você está tirando, mas tira a hipófise e tira um monte de hormônio. De fato, tira um monte de hormônio, mas vamos focar aqui só na insulina e no GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Então você faz isso, ele para de crescer, tá? Por volta dos 40, 35 dias, para de crescer. Aí você vai fazer a reposição e dá só o hormônio do crescimento. Vejam que ele retoma o crescimento, mas muito pouco. Aí você para de dar o hormônio do crescimento, ele parou de crescer de novo. Aí você dá a insulina. Veja que ele começa a crescer um pouco também, mesmo sem o GH, mas não é o mesmo crescimento de antes. E aí você para de dar insulina, ele para de crescer. Aí você dá o hormônio do crescimento e a insulina e ele retoma o crescimento igual antes à cirurgia, né? Então, o crescimento e o desenvolvimento depende tanto do hormônio do crescimento como da insulina. Então, os efeitos anabólicos da insulina são importantes para complementar os efeitos do hormônio do crescimento, promovendo o desenvolvimento do organismo, tá? Então, só o hormônio do crescimento ou só a insulina não são suficientes. Você precisa dos dois, tá? Bom, e o glucagon? O glucagon é secretado pelas células alfa quando a concentração de glicose na circulação cai. Em essência, promove ações opostas às da insulina. É um peptídeo composto por cadeia de 29 aminoácidos e com peso de 3,5 kDa. Então vejam que também é muito pequeno, não dá nem 30 aminoácidos, né?
Então a insulina é a grande estrela. Se você procurar figuras, esquemas, tem um monte de coisa. Mas eu quis pegar o glucagon da mesma maneira com a sequência dos aminoácidos que compõem o glucagon. E essa foi a melhor figurinha que eu consegui. Então eu posso dizer com uma certa tranquilidade que o glucagon é discriminado frente à insulina. A insulina é a grande estrela e o glucagon é discriminado. Mas o glucagon ele é fundamental para manter a glicemia durante o jejum e os períodos entre as refeições. Tá? Então é bastante estudado também, só não tem o mesmo holofote que a insulina tem. Tá? E como que funciona o glucagon? O glucagon, diferente da insulina, que vai agir via um receptor que vai ser do tipo tirosina quinase, o glucagon vai agir por uma via de sinalização muito característica e muito abrangente, que é a família das proteínas acopladas dos receptores acoplados à proteína G, ou GPCRs, como a gente diz, da sigla em inglês. Então, uma característica desses receptores é a presença de 7 domínios transmembranas, que estão representados aqui. Então, você tem a porção extracelular com domínio de ligação ao glucagon, que também é um hormônio proteico, né? A gente viu a sequência de aminoácidos. Os 7 domínios transmembrana, característico, e a porção intracelular, que vai interagir com a proteína G. Tá? Então, na presença do glucagon, essa cauda, né, vai interagir com a proteína G. A proteína G é um trímero, né, com subunidade alfa, beta e gama. Eu não vou entrar em muito detalhe, eu já deixo muita coisa de fora, mas isso daqui é importante. Tá? Então, essa proteína G vai possuir uma subunidade alfa estimulatória. Essa subunidade alfa estimulatória dissocia-se da beta e da gama, e a estimulatória ativa a adenilato ciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. E AMP cíclico é um segundo mensageiro que ativa a proteína quinase A. E uma vez que você ativa a proteína quinase A, você tem todo tipo de ativação dentro da célula. Então é uma cascata de ativação, que vai desde bloquear a ação de um elemento responsivo aos carboidratos, né? Bloquear a ação da fosfofrutoquinase do tipo 2, e isso vai levar no hepatócito a produção de glicose a partir de outros substratos. Então a gente tem a gliconeogênese. Então a gliconeogênese é você produzir glicose quando você está com baixa escassez de glicose. A primeira forma de tentar manter a glicemia é quebrando o glicogênio que estava armazenado, tanto no músculo como no fígado. Só que o músculo armazena glicogênio, ele é egoísta, ele armazena para ele usar em situação de demanda. O fígado não, o fígado é altruísta, ele armazena glicogênio para disponibilizar para o organismo quando sob baixa concentração de glicose. Mas uma vez que acaba o glicogênio, outros mecanismos são utilizados para manter a glicemia, que eu não vou entrar no detalhe agora, eu deixo para um outro segmento, tá? A somatostatina é secretada pelas células delta, tem 14 aminoácidos, com uma meia-vida extremamente curta, de apenas 3 minutos no sangue circulante. Quase todos os fatores relacionados à ingestão de alimentos estimulam a secreção de somatostatina. Então, a glicose, os aminoácidos aumentados, ácidos graxos aumentados, aumento de vários hormônios gastrointestinais. O que a gente acredita que funciona a somatostatina? Ela faz um ajuste fino, sabe? Tanto o glucagon como a insulina vão ser bloqueados pela ação da somatostatina. E somatostatina deveria ser um nome que soa familiar para vocês, porque ela já apareceu antes. Então a somatostatina ela vai aparecer no hipotálamo, só que a somatostatina hipotalâmica tem 28 aminoácidos, ela é o dobro do tamanho dessa pancreática. E lá ela vai ter outras ações sobre a secreção do GH. Mas aqui no pâncreas, ela tem uma meia-vida super curta, ela age localmente e é justamente para cadenciar a liberação de insulina e glucagon para otimizar a utilização dos nutrientes que estão sendo absorvidos. Tá? Quando eu explicar no outro segmento a questão dos efeitos da insulina e do glucagon no metabolismo intermediário, isso vai fazer mais sentido.
Porque se a gente pensar só na regulação da glicose, não faz tanto sentido, mas a gente tem que pensar no papel que eles têm também para o metabolismo intermediário. Então a somatostatina faz um ajuste fino da liberação de insulina e glucagon. Se você tem um aporte muito alto de glicose, de aminoácidos e ácidos graxos, ela dá uma brecada na liberação dos dois para o organismo conseguir se organizar melhor para lidar com esses nutrientes que estão sendo absorvidos. Tá? Então atua localmente dentro das próprias ilhotas, deprimindo a secreção de insulina e glucagon, diminui a motilidade do estômago, do duodeno e da vesícula biliar, diminui tanto a secreção como a absorção do trato gastrointestinal. Então, cadenciando a digestão e a absorção dos nutrientes para o melhor aproveitamento. Então, esse é o primeiro segmento que eu tinha para falar, e a gente tem mais o segundo e o terceiro segmento para terminar a parte do pâncreas endócrino e do metabolismo. Então, até o próximo segmento.